Gênesis 12, 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir de novo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. O verso de número 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa hora e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite. Santo Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Pai, nós nos colocamos mais uma vez na dependência do Teu Espírito Santo. Fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Você diz? Amém. Você diz? Amém. Amém. Irmãos, nós vemos aqui um texto que vem muito de encontro ao culto de hoje, culto da família. E falar de família é falar de um projeto de Deus, porque a família, ela foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família. E é o que eu sempre costumo dizer: o diabo, por ele não ter família, ele quer destruir a de quem não tem, a de quem tem, mas ele é derrotado pelo sangue de Jesus. Amém? E nós entramos no momento, como a irmã foi feliz em falar acerca da palavra. Uma das coisas que eu sempre priorizo, sempre costumo dizer também, que quando nós oramos, quando nós louvamos, entoamos cânticos ao Senhor, nós entramos dentro do céu. Mas quando Deus quer falar, é o céu que vai entrar dentro de nós. É o próprio Deus entrando dentro de nós. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: olha, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês amarem a minha palavra, eu e o meu Pai viremos em vós e faremos morada. Glória a Deus. Tudo no culto que acontece é de suma importância, porque tudo é para glorificar o nome do Senhor. Mas foi Jesus que disse que esta é a boa parte, a melhor parte é essa. E nós temos aqui um texto onde a Bíblia fala de Abraão, de Abrão, que posteriormente se chamaria Abraão, pai de muitas nações. E a Bíblia nos mostra que Deus chama Abraão para viver o chamado dele, viver a vontade dele.
E Deus chamou a família para viver a vontade dele. E nós lemos aqui o texto, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, nós temos que recordar atrás. A Bíblia diz que Deus vai a uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e Deus então começa a observar os habitantes daquela cidade, e Deus começa a ver que uns se curvavam diante de um Deus chamado Astarote, outros diante de uma deusa chamada Azera, outros diante de um Deus chamado Moloque, e todos ali tinham uma estátua que representava para eles, aquela estátua era o Deus deles. Mas a Bíblia nos mostra que Deus olha para aquela terra e avista um homem chamado Abraão. Só que Abraão estava se curvando diante de um altar que não tinha nenhum Deus de pau, nem de pedra, nem de madeira. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o apóstolo Paulo fala que eles estavam orando a um altar de um Deus desconhecido. Todos ali buscavam, eu imagino eles olhavam, mas espera aí, nós temos aqui o Deus Astarote, Azera, Moloque, Baal, mas Abraão está adorando um Deus, mas no altar dele não tem Deus nenhum. Glória a Deus, porque o verdadeiro altar é aqui. Aleluia! Aqui é que é o verdadeiro altar de Deus. A Bíblia nos mostra então que Deus então chama Abraão, e tudo começa por um chamado, tudo começa por um convite. Olha o que a Bíblia diz, o próprio Deus falando: vinde a mim, vós que tens sedes, e bebei de graça. Aleluia. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo começa por um chamado. Se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou. Não, pastor, foi fulano que me convidou, não, mas foi Deus que tocou no coração do fulano para te convidar, para você estar aqui. Ele apenas cumpriu a ordem, ele apenas cumpriu o chamado de Deus para vender, que é chamar outras pessoas para conhecer esse Deus poderoso. Esse Deus que nós não vemos, mas temos certeza que Ele está aqui nessa noite. Não vemos por enquanto, porque quando a trombeta tocar, nós vamos subir e vamos ver Ele face a face, face a face. Então a busca de Abraão, como a nossa busca por um Deus que nós não vemos, mas que Ele é real, é apenas um ensaio para estarmos cara a cara com Ele. Oh, maravilha! Então vai ensaiando. Como ensaio, pastor? Venha para a casa dele. Não fique em casa. Glória a Deus. Quando eu vejo o povo na igreja, graças a Deus, ninguém aqui é de açúcar. Está chovendo, mas todo mundo veio para a igreja. A Bíblia nos mostra então que Deus então chama Abraão. E como nós observamos a história de Abraão, ele é conhecido como nosso pai na fé. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus diz: olha, hoje a salvação entrou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Quando se fala em Abraão, fala-se da fé. Quando Jesus fala acerca de Lázaro, o mendigo e o rico, a Bíblia diz que o rico foi sepultado, foi para um lugar de tormento, mas a Bíblia fala que
Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ali Jesus estava contando uma história, mas trazendo as comparações. Abraão, o pai Abraão ali simbolizava o próprio Deus. Então todos aqueles que creem no Deus de Abraão vão estar face a face com esse Deus todo. Tem alguém que crê no Deus de Abraão? Tem aplauso e glorifica esse Deus todo. Então Deus chama Abraão. E Abraão então disse sim para Deus. A diferença está aí, na sua resposta diante do chamado. Tem muitas pessoas que recuam diante do chamado. Não, Deus, eu não tenho tempo. Tem sim. Não, Deus, eu estou muito novo. Quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer. Amém. Menino, homem e mulher. A Bíblia diz que Samuel era um menino e ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que o irmão de Isaac, Ismael, a sua mãe o leva para o deserto. A Bíblia diz que a mulher coloca o menino no tiro de flecha para não ver o menino morrer. Mas a Bíblia diz que Deus o brasa no céu e fala: Agar, não chores. Deus ouviu a voz do menino. Aleluia! Glória a Deus. Então, se a mãe estava esperando a morte, o menino está falando: Deus, eu conheço o Deus do meu pai. O meu pai me falou que o Senhor é um Deus que provê. O Senhor é um Deus de milagre. Quando a mulher olha para o lado, tinha uma fonte de água. Por quê? Porque Deus proveu. Glória a Deus. Então não recue diante do chamado de Deus. Amém. Mas todo chamado ele requer algumas coisas de nós. Primeiro, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Todo chamado requer uma renúncia. Amém. A casa do pai de Abraão, a parentela de Abraão, o local onde ele estava, era um lugar de comodismo. Então nós temos que sair da zona de conforto. Estava muito confortável estar lá. E a Bíblia diz que Abraão tem uma coisa: Abraão já tinha até esposa, e ainda morando na casa do papai. Deus chamou Abraão para a responsabilidade. Você pai, você mãe que está aqui, temos que, até hoje o menino é bebê para ele. Amém, bebê, pode ser ter como bebê, mas quando ele começar a chegar à maioridade, manda ele dar um jeito, manda ele assumir uma responsabilidade. A casa do papai e da mamãe é um período de passagem. Deus está falando: Abraão, você está muito confortável. E detalhe, essa zona de conforto pode impedir eu de trabalhar na sua vida. Então Deus diz para ele: sai da casa do seu pai, sai da sua terra. Ou seja, a nossa vida, ela tem que ter renúncia. Não existe evangelho, não existe cristianismo sem renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, o que ele faz? Negue-se. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz quer dizer
responsabilidade. Deus chamou Abraão para uma responsabilidade. Então Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do seu pai, está muito cômodo aí. E aí, Deus? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não, Deus, eu quero ir lá para... Não, você vai para uma terra que eu te mostrar. Ele não questionou. Tem gente que quer viver o chamado, mas tem que ser do jeito dele. Não, do nosso jeito não vai dar certo. É do jeito dele. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus estava falando com Abraão? Que num chamado, diante de um chamado, eu e você temos que parar, temos que sair. Quando Deus falou com ele, sai, Deus estava falando: Abraão, sai da dependência do homem e passa a depender de mim. Sai da dependência terrena e passa a depender do céu. Então o chamado requer de nós isso: passar a depender exclusivamente do próprio Deus. Se Deus deixa Abraão escolher, ele o que queria fazer? Vou logo ali para a cidade do lado, que se tiver algum problema, eu corro de volta para a casa do papai. Mas Deus falou: não, você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Glória a Deus. Não, vai para o lugar que eu te mostrar. Porque o lugar que eu te mostrar, você não vai querer sair de lá. Aleluia. Tem gente que está tão apegado com essa terra, que Deus tem um lugar maravilhoso esperando. E ele está assim: Deus, não, deixa eu ficar aqui mais, meu irmão. Uma coisa é certa, a nossa hora vai chegar, mas viva o seu dia a dia ansiando o céu. O apóstolo Paulo disse: pensai nas coisas que são do alto, porque lá está a nossa pátria, de onde esperamos o nosso Senhor. Mas enquanto estamos aqui, viva na dependência de Deus. Aleluia. E quando Abraão entendeu isso, a Bíblia diz que quando nasceu Isaac, num belo dia Deus chama ele e faz outra proposta. Abraão, sim, Senhor, eu quero que você me dê algo especial. Imagino eu, não diz a Bíblia, mas podemos conjecturar, que Abraão pensou: Deus vai me pedir um sacrifício, né, do meu melhor rebanho aqui, que Deus vai me pedir, né, a melhor parte da colheita. Mas Deus fala com ele: eu quero aquilo que você queria. Eu quero aquilo que você queria. Isaac, me sacrifica, Isaac. A Bíblia diz claramente que Abraão levanta de madrugada, não fala nada com a sua mulher. Porque se ele fala para a mulher: não, você pode matar o outro, mata, vai atrás do Ismael e manda matar ele, porque o Isaac não. Então tem coisas que Deus vai pedir que a gente não pode compartilhar algumas coisas, porque tem pessoas que não vão entender. A Bíblia diz que ele falou: olha, eu quero Isaac. A Bíblia diz que ele levanta de madrugada, pega 2 moços e vai até o Monte Moriá. A Bíblia diz que quando eles estão chegando,
Olha o que é confiar em Deus, viver debaixo da provisão de Deus e confiar na provisão de Deus. A Bíblia diz que quando ele chega no pé do monte, Abraão olha para aqueles dois homens: olha, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar e nós voltaremos. Glória a Deus. Mas Deus pediu para sacrificar, para matar o menino. Fiquem aqui que nós vamos adorar e nós voltaremos. Abraão estava convicto: se Deus me deu um filho, sendo a minha mulher estéril, sendo eu um homem de 100 anos, eu creio que eu vou subir, e nem que Deus ressuscite o menino, nós vamos descer. Amém. A Bíblia diz que eles vão subindo. De repente o menino olha para o pai, já via o pai fazendo sacrifício, ao Senhor, e ele olha, já conhecia o ofício, por isso você tem que ensinar o seu filho as práticas de Deus. Ele diz: olha, pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o terra. Pai, cadê o cordeiro? Abraão olha para o menino e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus, aleluia a Deus. Isso é fé. Oh, aleluia. Pela lógica, passa a coisa do menino. Glória a Deus, aleluia. Mas pela fé, Deus vai fazer algo que os meus olhos nunca viram. Oh, Deus Santo, aleluia. A Bíblia diz claramente que quando ele vai sacrificar Isaac, Deus brada do céu e diz: Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você me tem. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão olha para o lado, tinha um cordeiro amarrado. Glória a Deus. Oh, Deus Santo, esse é meu Deus, aleluia, Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: que as coisas que acontecem aqui são reflexo das coisas espirituais. Deus proveu o cordeiro ali para Abraão, proveu ou não proveu? Antes da fundação do mundo, Deus tinha provido o cordeiro, Jesus Cristo, para ser sacrificado pela família, para ser sacrificado pela família, para ser sacrificado pela família. Obrigada, Senhor. Deus Santo, pastor, mas Deus queria sacrificar Isaac, não. Mas Deus, não, meu irmão, você não entende. Quando Deus fala algo, você tem que olhar o texto está deixando bem claro: Deus não queria Isaac. Não, ele mesmo falou: não faças mal ao menino. O que Deus queria então? A obediência de Abraão. Papai, aleluia. O que adianta Deus sacrificar e não obedecer ao Deus? Deus Santo, o próprio Deus falou para Samuel dizer para Saul: mais importa é obedecer do que sacrificar. Aleluia, Deus. É bom orar no monte? É. É bom orar de madrugada? É. É bom, meu irmão, passar dias e dias de oração? É. Se eu não me engano, o pastor falou questão da oração aqui, né? Dias de oração, dias de clamor. Mas a principal fundamento da oração é a obediência. Amém. Ore, mas obedeça. Amém. Continuando. A Bíblia diz então que Deus fala para Abraão: diz, Abraão, vou ler o texto aqui. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Diga: se tu uma bênção. Aponta para o seu irmão, aponta para ele de profeta, como diz por aí. Diga: se tu uma
Pastor, como eu sou uma bênção por onde eu passar? O meu testemunho vai mostrar se eu estou sendo bênção ou não. Olha o que a Bíblia diz em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e se transmita graça aos que ouvem. 1 Pedro diz assim: olha, mantenha exemplar o vosso procedimento. Olha o que Paulo escreve a Tito: torna-te pessoalmente exemplo de boas obras, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Muitas vezes nós temos que ser uma bênção naquilo que sai da nossa boca. Aleluia. Porque às vezes a gente está aqui, a gente louva, a gente glorifica a Deus, mas se a gente não vigiar o que sai da nossa boca, nós podemos impedir o propósito de Deus se cumprir na nossa vida e dentro do nosso lar. Então Deus falou: se tu uma bênção. Meu irmão, a gente já ouve tanto por aí alguém falar assim: olha, se for para ser crente igual o fulano, prefiro ficar no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: que nós somos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, e que a nossa vida é uma carta. O que você faz quando você recebe uma carta? Você abre ela, você lê ela. Tem alguém lendo a sua história. Qual história tem sido contada pela sua vida? Qual história a nossa vida tem sido contada, tem sido escrita? Qual carta da nossa vida que tem sido lida por aí? Deus falou: Abraão, se tu uma bênção. Abraão, não seja pedra de tropeço para ninguém. Jesus falou: aquele que é necessário, os escândalos virem, é necessário, mas ai daquele por quem virá o escândalo. É melhor que pendure uma pedra, uma corda no pescoço, mais uma pedra, e lança a ribanceira abaixo. Ele estava falando bem claro: não seja pedra de tropeço para mim. Jesus falou com os escribas: olha, vocês são hipócritas, não querem entrar no reino e querem impedir alguém de entrar. Diga: eu tenho a responsabilidade de ser uma bênção na vida das pessoas. Deus falou: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Nas nossas orações é muito bom nós pedirmos, e a Bíblia diz: pedir e mas antes de nós pedirmos, Deus me dá. A primeira oração é essa: Deus, me transforma primeiro. Glória a Deus. Me transforma primeiro para eu poder cantar com veracidade aquela música. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a
vezes. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus continua falando com Abraão. Imagino eu, Abraão pensando que Deus falou para ele sempre uma bênção. Aí Deus olha para ele e diz: Abraão, eu vou liberar uma promessa sobre a sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Mas entenda algo, Abraão. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Eu vou abençoar, Abraão. Mas se tu uma. Mas Abraão, aqueles que te amaldiçoarem, eu vou abençoar. O que Deus estava falando a Abraão? Aprenda a confiar na minha proteção. Amém. Aprenda a confiar na minha proteção, Abraão. Abraão, podem se levantar contra você, porque vão se levantar. Há levantes. Há situações adversas. Mas entenda, Abraão, ainda que se levantarem contra a sua vida, podem se levantar 11.000 demônios, 1.000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Glória a Deus. Davi confiava tanto na proteção de Deus que ele ainda nem estava passando, mas ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Olha o que o próprio Deus diz: eu abençoarei a sua entrada e a sua saída. O próprio Deus, ele colocou, meu irmão e irmã, um anjo para guardar a minha e a sua entrada. A Bíblia diz claramente que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor. Daqueles que os temem. E esse anjo os livra e os guarda. Quem crê que tem um anjo de Deus caminhando com você? Mas anjo de Deus é só para quem teme. É só para quem teme. É só para quem decide ser uma bênção. Olha o que a Bíblia diz: os anjos do Senhor são ministros que estão a serviço para guardar, para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Tem anjo de Deus aqui nessa. Aleluia. Eu vou contar um pequeno testemunho só para você a veracidade. Porque não adianta, nós lemos a Bíblia, sabemos o que está escrito, mas não acreditamos. Temos que acreditar. Se a Bíblia fala que tem anjo de Deus guardando, quem teme o Senhor tem anjo de Deus guardando. Amém. Pastor, e quem não teme? Está vivendo pela misericórdia de Deus. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Tem muita pessoa que não foi consumida porque a misericórdia de Deus está sustentando. Eu e você, nós somos tão abençoados por Deus que além da misericórdia, além da fidelidade, tem anjo de Deus para nos guardar. Eu me lembro quando eu estava fazendo seminário, estava subindo, na época ele estava construindo, já tinha tirado aquelas casas tudo da Praça do Cardoso aqui, ó, já tinha tirado aquelas casas ali tudo. Estava só terra, eles iam levantar aqueles primeiros prédios ali. Eu estava subindo e aquela terra em dia de chuva, então, misericórdia. Estava subindo ali, de repente, quando chega na esquina ali no finalzinho da Bandanion ali, para atravessar para continuar do outro lado, nos primeiros prédios, cheio de bloco, concreto, tijolo, um monte de coisa lá. Aparece um rapaz, desesperado. Aí ele fala: você é pastor? Senhor? Pela misericórdia de Deus. Aí ele: deixa eu te falar, aonde é que tem um monte aqui? Porque me falaram que tem um monte aqui que
o monte poderoso que tem aqui. Eu falei que não, o monte não é poderoso. O poderoso é quem desce lá no monte. E não precisa, se você clamar com fé, esse Deus poderoso, ele vai descer aqui. Amém. Aí ele começou a contar a história dele. Olha, eu não aguento mais. Todas as vezes chegar no velório, ver uma mãe chorando e saber que eu sou causador daquilo. E eu estou com gosto de sangue na minha boca. E todas as vezes que eu sinto o gosto de sangue, eu sei que eu vou fazer alguma coisa errada. Eu não aguento mais essa vida. Comecei a conversar com ele. Vamos orar. Vou orar com você. Em plena praça pública. Começamos a orar. Por que não? Em plena terra pública. Não era praça, era terra e barro público. Comecei a orar por ele. Fiz oração. E disse com ele, falei com ele, agora repete comigo a oração. Diga, eu, fulano de tal, aceito a Jesus. Na hora que ele foi falar aceito, ele manifestou o demônio na hora. Em plena praça pública. Ele manifestou o demônio na hora. E começou a falar, não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu cavalo. Que eu sei de macumba, quando o espírito desce lá, eles chamam as pessoas de cavalo. Ele disse, esse aqui é meu cavalo, ele faz o que eu quero. Eu mando ele matar, ele vai lá e mata. Esse aqui é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu falei assim, mas agora não. Diante de Deus é testemunho. O demônio falou na boca dele, eu faço com ele o que eu quero, mas com você eu não posso fazer nada, porque esses dois homens de branco que estão do seu lado são mais fortes do que eu. Então eu disse, então você vai sair em nome de Jesus. Tem anjo de Deus para te matar. Tem anjo de Deus neste lugar. Se nós cantamos, tem anjo de Deus, vamos deixar. Tem anjo de Deus? Tem. Aleluia, Deus. Eu creio no Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orou. O anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Quando Pedro chegou na casa dos seus conhecidos, alguém abre a porta, viu que era Pedro, fechou a porta e falou, olha, o anjo de Pedro está aí fora. Então tem anjo de Deus para o guardar. Amém. Se não é anjo de Deus. Quantas vezes você passou em algum lugar, até a gente na nossa juventude, que a gente passou em algum lugar, depois que a gente passou, aconteceu o tiroteio, aconteceu, fulano morreu, Beltrano morreu. Sabe quem foi você? Porque o anjo de Deus estava te guardando. E aonde você passa, meu irmão, Deus dá ordem aos anjos dele para nos guardar. Deus dá ordem. Minha esposa, uma vez, ela achou que ela ia ficar viúva. Minha sogra mora no final do Sacramento. Ela pediu, vai lá na rua e compra um negócio para mim. Lá. Cheguei no meio da rua, um bolso traficante aqui, e o outro apareceu na rua. Começou a tirar, e eu no meio. Começou a tirar. A moça ficou desesperada, moço, sai daí! Aí o rapaz que estava dando tiro foi embora. Eu falei, moço, você tem medo? Eu falei, medo de quem? Tem um Deus que guarda. Se eu não creio no Deus que guarda, meu irmão, é por isso que a Bíblia fala que os covardes não herdarão a terra. Nós temos sim a proteção de Deus. Amém. Quando a situação é amena, né? Como diz, quando é tranquilo, Deus coloca anjo para guerrear. Mas quando o caldo engrossa, o próprio Deus entra na história. O próprio Deus entra na história. Prenderam Paulo e Silas. A Bíblia diz que Deus desceu lá na prisão, quebrou as carretas, quebrou tudo, e Paulo foi liberto. Tem situações que é o próprio Deus que desce. Deus poderia mandar um exército de anjos lá no Egito e libertar o povo dele. Não, o próprio Deus desceu. Deus chamou Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o gemido, eu conheço o sofrimento por causa dos exaustores, por isso eu desci.
Está em Êxodo capítulo 3. O próprio Deus falou: eu desci, meu irmão. Quando a situação aperta, o próprio Deus desce para te dar livramento. O próprio Deus desce para te dar vitória. É por isso que nós temos que crer naquilo que nós profetizamos, naquilo que nós cantamos. Se nós cantamos, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Para finalizar, a Bíblia diz então que Deus fala com Abraão, e Abraão então vai para Betel. Para onde? Para onde? Para onde? Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Aonde você está? Hã? Não, pastor, eu oro em casa, mas tem casa de Deus para orar. Não, eu leio a Bíblia, mas tem casa de Deus para ouvir a voz de Deus. É aqui que eu disse: sacrifício sem obediência não vai nada. E uma das ordenanças de Deus para a nossa obediência é congregar. Congregar. Não faça da igreja um parque de diversão. Vim aqui, gostei, volto daqui a não sei quantos anos. Não, a casa de Deus é a casa de Deus. E se a casa de Deus é a casa do nosso Pai, entenda uma coisa: quem é pai e quem é mãe? Só para você gravar no seu coração. Você que é pai, você que é mãe, tem como você corrigir o seu filho lá na rua, se não está dentro da sua casa? É mais fácil corrigir onde? Onde? Dentro de casa. Dentro de casa. É mais fácil corrigir, de ensinar, de instruir dentro de casa. E essa aqui é a casa do nosso Pai. Aqui nós nos alegramos, nós louvamos, mas aqui Deus também trata conosco. Deus também nos corrige. Então não saia da casa do Pai. Tem um homem que saiu da presença, saiu da casa de Deus, chamado Elimeleque. Ele saiu da casa de Deus, foi para a terra de Moab. Sabe que chegou lá? Morreu ele e os dois filhos. Saiu da casa de Deus. Então permaneça na casa de Deus. Tem dia que é difícil, mas permaneça na casa de Deus. Permaneça, porque o socorro está na casa de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz que Abraão foi para Betel, casa de Deus. Quando chegou lá, Abraão ele fez um altar. O que ele fez? Um altar. E altar, assim como Elias, quando Elias chega diante do plenário de Israel e diz para o povo: olha, vocês estão coxando em dois pensamentos. Você tem que decidir. Se Deus é Deus, segue Ele. Se Baal é Deus, segue Ele. A Bíblia diz que o povo então ficou sem palavra nenhuma. Porque uma pessoa indecisa da sua fé, ele não tem resposta dela. Não tem. Aí a Bíblia diz então que ele propõe um desafio. Você conhece a história? E quando chegou a vez de Elias sacrificar, ele restaurou primeiro o altar que estava quebrado. Altar quebrado não tem oração. Altar quebrado não tem sacrifício. Altar quebrado não tem lágrimas. Altar quebrado não tem nada disso. Mas o altar restaurado atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que ele fez um altar, construiu um altar e invocou e orou ao Senhor. Quem ele fez? Quem ele fez? Orou ao Senhor. Para finalizar, diga: eu preciso. Diga: eu preciso manter sempre um altar de oração.
ter um altar de oração. Por quê, pastor? Diga oração. Na minha vida, ela vai me gerar 3 resultados que vão mudar a minha história. Primeiro resultado do altar restaurado, da oração, ela gera resposta. Diga, a oração gera resposta. Porque oração é falar com Deus. Clama-me, ora-me, busca-me e eu responder-te. Responder-te. Então, a oração gera resposta. Segundo, oração gera experiência. A irmã foi feliz em cantar aqui. Lá vai Pedro para a hora da oração. Tinha um coxo lá, Pedro orou por ele e ele. Oração gera experiência com Deus. Quer experiência com Deus, não tem um altar de oração. E para finalizar, o mais importante que a oração gera é intimidade com Deus. Qual é o recado que você dá para o seu filho quando ele é pequeno? Não converse com pessoas? Com pessoas? Deus não pode ser um estranho na sua vida. Nós temos que falar com Ele. Nós temos que ter vontade de oração. Falar com Deus. E isso gera intimidade. Não converse com pessoas estranhas, não converse com pessoas que você não conhece. Mas Deus você vai conhecer através da oração. Intimidade. Amém? Coloque de pé no seu lugar.